Agora há pouco, a Tiara Castilho trouxe detalhes a respeito da cerimônia de beatificação da menina Benigna. E como nós dissemos, Benigna se tornou um símbolo da luta contra a violência à mulher. 81 anos depois da morte da menina, na época com 13 anos, infelizmente, vemos o número de casos de estupro e feminicídio aumentar. Em 2021, foram mais de 66 mil estupros notificados. Meninas de até 14 anos formam a maioria das vítimas. Eu vou falar mais sobre esse assunto agora com a Regina Célia, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Regina, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, bom dia a todas e a todos. E, lamentavelmente, com um assunto tão delicado e tão dramático nesse atual contexto do nosso país. Pois é, e olha, esses números que eu disse, esses números que eu trouxe, eles representam pelo menos 7 estupros por hora no Brasil em 2021. A gente sabe que ainda existe uma subnotificação, não é isso? Exato. Existe uma subnotificação, até porque o constrangimento pelo qual uma vítima passa, né, uma mulher em situação de violência passa, principalmente na questão do estupro, é muito grande. A gente precisa lembrar também que alguns desses estupros são cometidos por pessoas da sua íntima relação de afeto, né? Ou seja, pode ser cometido pelo pai, por um irmão, por um cunhado, por um tio. E também nós vimos muito na pandemia uma expressão da qual, enquanto acadêmicos, né, nós conhecíamos no ativismo também, mas não era tão popular, que é o estupro marital. Né? Então, o estupro marital também foi dos grandes índices que nós tivemos, mas que não eram registrados porque as mulheres não reconheciam que os seus maridos ou companheiros, não é, a forma como ele praticava a relação sexual de forma forçada, coagida, né, pudesse ser um estupro. Regina, e de que forma a situação tem sido abordada pelas autoridades? A gente falou sobre um caso, teve a beatificação da menina Benigna, um caso muito triste, trágico que aconteceu 81 anos atrás. E ainda hoje a gente registra muitas situações parecidas. A atuação das autoridades tem sido eficaz de alguma maneira? Qual a avaliação você pode fazer agora sobre a abordagem das autoridades em cima desse assunto tão sério? Os próprios índices já demonstram, né, uma fragilidade na competência e aplicabilidade, né, da lei ou da presença das autoridades, né, com relação a este caso. Quando você tem um estupro a cada uma hora, né, você tem um índice altíssimo e também já identificamos aí a subnotificação, nós já compreendemos que há algo que não está, não é, eficiente, não é, no mecanismo de inibição, no mecanismo de emergência, no mecanismo de cuidado, de atendimento e acolhimento. A Lei Maria da Penha, desde 2006, ela fala dos 5 tipos de violência e, entre elas, a violência sexual. Não é? Nós temos a violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Numa violência sexual, você já vê aí, não é, 4 violências envolvidas, né? A violência física, ok? A violência sexual propriamente dita, mas aí tem a violência moral e a violência psicológica. A grande questão é como uma mulher sai desta situação no que se refere à sua saúde mental, no que se refere à questão da sua dignidade. Então, essa mulher ela tem dificuldade, sim, de denunciar. E quando denuncia, também existem os protocolos que muitas vezes, dependendo, não é, da política pública, da eficiência da política pública, a mulher é mais constrangida ainda, não é, na parte do seu depoimento. E o que eu quero dizer com isso? Que a questão da política pública, ela perpassa necessariamente pela qualificação de profissionais, de servidores,
que atendem essa mulher. Né? Então, a gente tem a questão do acesso à justiça e o acesso a direito ao atendimento, que perpassa pela questão da medicina legal. Né? Então, como é que aquela médica ou aquele médico legal, ele vai, legista, ele vai atender aquela mulher, como ela faz o relato na delegacia, de que maneira ela é acolhida pela psicóloga e pela assistente social, quais são os trâmites necessários para que aquela mulher, no corredor da justiça, do sistema de justiça, ela possa vir a ser acolhida. O que nós observamos é que esse índice alto de violência sexual, ele está mais avançado do que a aplicabilidade, do que a oferta de um serviço eficiente e qualificado para essas mulheres. O que nós temos aí é um resíduo de traumas, e são traumas, né, complexos, significativos e profundos de meninas, e é importante que a gente lembre que são meninas de 10, não é isso porque a gente não está envolvendo as meninas, não é, que chegam antes dos 7 anos, tá? Porque existe também aí um histórico que precisa ser levantado. Mas eu vou ficar com os dados que você, a faixa etária que você mencionou, não é, de 14 anos. Então, Já você são observa muito graves, né, Regina? muito grave e, infelizmente, também a gravidade tal dessas meninas, infelizmente, ficarem grávidas, não é? E ter uma sequela bem maior do que nós estamos aqui conversando. Regina, eu sei que você já falou, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que ainda os principais agressores são pessoas próximas às vítimas. Isso acontece muito dentro de casa. Como suspeitar que alguém próximo a mim está sofrendo esse tipo de violência, dado que muitas vezes existe um constrangimento da vítima e um medo na hora ali de fazer a denúncia? Se não bastar o olhar, a forma como toca, né? O toque, ele é o que diferencia, não é? O toque, a carícia, um toque mais alongado, sempre indo nas partes íntimas, não é? Na genitália, na parte dos seios, não é? Isso é importante a gente observar. Às vezes, quando as meninas estão no banheiro, não é? Alguém diz que quer que precisa entrar logo para fazer, não é, uma necessidade qualquer, e aí alguém diz assim, puxa a cortina, ou então puxa o vidro do box para que o seu pai ou para seu irmão, não é, ou o seu avô, não é, ele poder usar o banheiro, ou então quando ela está se banhando, ou então quando ele está se enxugando, não é? Alguém que está observando numa brecha, num quarto, alguma coisa nesse sentido. É muito importante que as mães, não é? Elas possam estar atentas. Infelizmente, é algo que a gente não vai poder se alongar aqui para conversar, mas casos, muitas vezes, de meninas que falam para as mães, não é? De que da forma como o irmão, ou o pai, ou o avô, ou o tio, né? ou o cunhado tocou, e muitas vezes essas mães censuram essas meninas, Regina. né? Elas repreendem, e muitas vezes essas meninas se calam com medo, não é? Daquela repreensão, e fica um ambiente extremamente constrangedor, não é? Nessa casa, né? Nessa família. Exatamente. Regina, com certeza um assunto que merecia muito mais tempo, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Acho que a gente já conseguiu dar o alerta principal aqui, né? Acender essa luzinha aí de desconfiança, caso alguém esteja passando em casa por uma situação semelhante a essas que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, e eu espero que tenha contribuído. O Instituto Maria da Penha agradece e estamos à disposição para qualquer outra discussão sobre o tema. Com certeza contribuiu muito.